Olá, internautas. Nos últimos dias, a Emenda Constitucional 37 tem sido alvo de muito debate. Em discussão no Congresso Nacional, a PEC 37 reduz o poder de investigação do Ministério Público e de outras instituições. Se, por um lado, procuradores e promotores de justiça são contrários à PEC 37, outros setores da sociedade são favoráveis. Nós trouxemos ao estúdio da TV Tribuna o delegado Magnus Barreto. Ele é presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes e diretor da ADEPOL Brasil. Magnus é delegado há 30 anos. Então, Magnus, eu começo perguntando ao senhor quais as razões, né? Quais as razões dessa posição favorável que tem, por exemplo, delegados, né? A própria ADEPOL tem uma posição favorável em relação à PEC 37. Isso se motiva em quê? É que a PEC 37, ela não reduz o poder de investigação de ninguém. Ninguém tira poderes, ninguém tira nada de quem não tem. A Constituição, promulgada em 1988, presidida pelo saudoso deputado Ulisses Guimarães, ela estabeleceu e definiu tarefas. No teatro do processo, tem um juiz, que é quem vai julgar, um promotor, que é quem vai denunciar, um advogado, que é quem vai defender, e um delegado, que é quem vai investigar a verdade. Quem investiga a verdade nem investiga para a acusação, nem investiga para a defesa. Investiga para que a verdade seja revelada e que acusado seja condenado ou inocentado em razão disso tudo. A Constituição não dá direito nem competência para que o Ministério Público investigue. A Constituição, ela dá o controle externo da polícia ao Ministério Público. A Constituição, ela dá ao Ministério Público o poder de pedir a instauração do inquérito policial. O Ministério Público pode pedir diligências, mas na hora em que ele investiga, ele desequilibra todo o processo. O senhor acredita, então, que esse argumento, né, que é colocado pelo Ministério Público, de que a PEC reduz esse poder de investigação, ele é derrubável? Totalmente desprovido de qualquer base. O primeiro argumento deles é que, assim, nem CPI pode existir. Não foi esse o primeiro argumento? É. Esse primeiro argumento, eles pensaram que chegando no Congresso Nacional e dizendo para alguns deputados iriam engolir mosca. E eu tive um exaustivo trabalho para desconstruir essa mentira. Terceira linha da justificação da PEC já diz que não retira nem os poderes de CPI, nem dos inquéritos administrativos feitos por ministérios, secretarias, sociedade de economia mista, empresa pública. Muito pelo contrário, isso é muito bom para vir fortalecer a investigação criminal. Isso é muito bem recebido pelos delegados de polícia, pelas polícias civil e federal, porque, na verdade, o que nós queremos é o fortalecimento da sociedade. E na hora que se quer o fortalecimento da sociedade, se quer também que a gente cumpra a Constituição. Por que o senhor acha, então, que há tanta resistência à PEC? O que está por trás, né, dessa discussão toda? Olha, é uma luta corporativista. Que tem sido uma guerra, né? É uma luta corporativista por parte do Ministério Público. O Ministério Público, ele não quer o dever de investigar, ele quer o poder de investigar. Para ele não interessa ele investigar o furto de uma bicicleta lá em Mãe Luísa. Uma bicicleta pode ser mais importante para uma pessoa carente do que um automóvel para você. Às vezes é com aquela bicicleta que ele vai trabalhar. Ele quer pisar aquilo que interessa. Se for alguma coisa contra um ex-prefeito, contra um cantor famoso, né? Se for alguma coisa contra um grande industrial, um grande empresário, para ele isso interessa porque dá mídia. Agora, qualquer caso não se pega. Então ele quer o poder. E na hora em que você pisa casos, você quebra até argumentos muito fortes, como da impessoalidade. Se quiser, alguém quando tem que investigar, como é o dever
da polícia judiciária, o dever é para pegar qualquer caso, tanto o caso do rapaz da bicicleta, como o caso do grande empresário, do grande político, da pessoa famosa. O senhor não acredita, então, que essa emenda ela possa favorecer a impunidade? O argumento mais forte que eu posso repassar para você é que desde 88 que alguns membros do Ministério Público tentam investigar, querem investigar e até investigam. Mas eu costumo dizer, e eu tenho andado vários estados, eu tenho tido contato com pessoas de vários estados da federação, é que quando a gente pergunta sobre a população carcerária do estado, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem uma população carcerária de 6.500 a 7.000 detentos e reclusos. E quando a gente pergunta, desses 6.500, 7.000 detentos e reclusos, quantos estão lá em razão de investigação criminal feita pelo Ministério Público, eu posso lhe garantir que o número é muito próximo. Sabe de quanto? De 0. Eu vou falar uma coisa para você, internauta, que eu acho que vai ser basilar. 150 promotores se reuniram para dar uma resposta à PEC. 150 promotores, às vésperas ainda chamaram alguns policiais, acho que 1.300 policiais, uma multidão. A Polícia Civil não tem 1.300 policiais. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte não tem 1.300. No Brasil todo, 150 promotores trabalhando. E eles realizaram 90 prisões. Aqui a Operação Xerife fez 90 prisões, com acho que uns 3 ou 4 delegados. E a decisão foi de fazer de uma semana para outra. O que a PEC pode ajudar, pode favorecer a sociedade, né? A investigação, a elucidação de casos. Como é que o senhor vê isso? O professor Ives Gandra, ele diz que no Brasil o óbvio tem que ficar mais óbvio. Para a população, fica claro de que é a garantia do direito de defesa dele. Porque o delegado, ele tendo como competência fazer a investigação criminal, ele tem um controlador. Quem é esse controlador? O controlador é o próprio Ministério Público. Ele tem um controle externo da polícia. Quando eu falo controle externo, é da porta para fora da delegacia. Ele tem um controle externo da porta para fora. Mas ele pode requisitar diligências que ele quiser para elucidação. Quando se troca esse fato, quem é o controlador do promotor? Quem é que vai pedir que o promotor faça outras diligências? Delegado, mas há, assim, reconhecidamente, historicamente, uma deficiência, né, da Polícia Civil, de efetivo, de dificuldades de investigação. Então, isso não coloca em risco, assim, essa questão, por exemplo, da impunidade, de você favorecer a impunidade? Como é que você vê isso? Olha, é muito oportuna a sua pergunta, Margarete. Existe uma deficiência grande nas polícias brasileiras. Mas o Ministério Público, ele como fiscal da lei, ele poderia ser mais objetivo e mais diligente. E poderia, ele como fiscal da lei, começar a exigir que os meios necessários para que fossem elucidados crimes que não são elucidados, chegassem à delegacia de polícia. Às vezes você chega numa delegacia e nessa delegacia tem 1 ou 2 policiais, não tem viatura, não tem o mínimo necessário para se trabalhar. Ou às vezes é pior, às vezes você tem um delegado só respondendo por 10, 12, 15 municípios. E os meios necessários que o Ministério Público, como fiscal da lei, deveria fazer, não está fazendo. Se ele não está fazendo o papel dele, que é constitucional, que está na lei, como é que ele quer fazer um papel ao arrepio da lei? No caso da Depol Brasil, há alguma articulação no Congresso Nacional? Como é que isso vem sendo feito? Nós não temos muitos delegados dentro do Congresso Nacional, porque quem banca a minha ida para Brasília para conversar com os deputados é a minha associação,
A minha associação, quem banca. Eu não sei como é lá no Ministério Público, porque eu sempre vejo 30, 40, sempre tem muita gente lá, sempre tem muita gente. Eu não sei como é. Os delegados de polícia que vão lá, presos, 4 delegados, daqui não, do Brasil todo. Do Brasil todo tem uns 4 ou 5 lá, que é quem vai para conversar com o deputado, tudo. Quem banca são as respectivas associações. Eu espero que as idas dos promotores ao Congresso, como também a vinda desses procuradores todos que vieram aqui para Natal para fazer um movimento contra a PEC e tal, tudo isso seja do dinheiro da associação deles ou do próprio bolso, porque se não for, eles estão metendo a mão no dinheiro público, eles estão usando um dinheiro público a favor de uma ilegalidade. Nós encerramos a entrevista com o delegado Magnus Barreto, diretor da ADEPOL Brasil.